Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, boa noite. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Eu disse shalom, paz seja convosco. A expressão shalom no original significa: Deus vai colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. A expressão shalom significa: Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Deus vai consertar o que precisa ser consertado. Amém? Gente, nesses 2 anos e pouco que a gente fazem parte dos pastores aliançados, uma das maiores dádivas que Deus nos deu foi conhecer o pastor Clóvis, a sua esposa, a pastora Geni, a pastora Eunice, a família. E sabe, amor à primeira vista, aprendemos a amar, a amá-los mesmo, pela forma que eles fazem a obra de Deus, a humildade, a simplicidade. Isso nos contagiou, meu reverendo. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, e essa gratidão a Deus é extenso a toda a família, a toda a igreja que vocês pastoreiam. Essa aqui é a minha esposa, como vocês viram. Esse ano nós fazemos 33 anos de casados. Nós temos 2 filhos e 4 netos. Gente, não parece não, mas viu? Nós temos mais de 3 décadas que pastoreamos, que fazemos a obra de Deus. Está aqui meu afilhado, pastor Alex. Tive o privilégio de ser padrinho de casamento dele. Não é que a gente é velho, não, é que o tempo vai passando, né? E passa muito rápido. Alegria estar conhecendo os pastores, e é um prazer. Pastor Charles, que é da Aliança, pastora Marden, satisfação estar aqui com vocês. E o meu respeito a todos vocês, em nome de Jesus, pastor João, sua esposa, enfim, extenso a todos. Eu prometo que eu não passam 9 horas e 27 minutos no meu tablet aqui. Eu prometo que não passo das 10 para meia-noite. Eu sentei ali, eu cantei, eu adorei, eu vi um tanto de pastores, um bocado de coisa, oração. Agora vamos ouvir a palavra. E olha que amanhã eu prego em 2 horários, 8 da manhã e 19 horas. Mas vamos lá. Olha o tema que Deus me deu para a gente falar hoje aqui com vocês: resgatando a compaixão pelas almas. Isso lá é mensagem para pregar em aniversário, mas vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós. João capítulo 15, verso 16. Eu quero ser bem objetivo para a gente ganhar tempo. Está escrito: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que vosso fruto permaneça. Primeira coisa que eu quero ressaltar a todos os senhores e senhoras: não foi você que escolheu. Se fosse para mim e para você escolher, esquece, meu amigo. Deus sempre deu o primeiro passo desde o início de todas as coisas. Por isso Jesus ele disse: chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus sempre deu o primeiro passo para nos alcançar. Só que o detalhe que me chama a atenção é que, além dele nos escolher, ele nos deu um nome. Nome de vencedor, nome de conquistador, nome de alguém que vai avançar, vai superar crises, vai superar desafios, vão vencer gigantes. E além dele nos dar um nome, aí ele nos dá uma missão. A missão é produzir frutos. E esse fruto que devemos produzir só pode ser produzido pelo sentimento que é despertado em nós, pela compaixão de almas. Se você deseja ter seus sonhos realizados, se você deseja ser grande, se tornar alguém, ter respeito em todos os aspectos da sua vida, só tem uma forma de Deus dar isso para você. Você entrega para Deus almas e Deus te dá tudo que você deseja.
Você ganha almas e Deus te dá um negócio que você não gosta e talvez nem precisa. Está escrito na Bíblia: dinheiro, me dá alma que eu te dou dinheiro. Quem está aqui? Quem está aqui, gente? Vamos lá, escute. É interessante que quando Deus ele nos chama, Ele nos respalda. Quando Deus ele escolhe, Ele nos respalda. E a impressão que se tem, pastor Eunice, que às vezes Deus nos chama e nos faz viver determinadas situações e parece que a gente está literalmente só. A gente olha de um lado, olha do outro lado, puxa vida, mesmo cercado de pessoas, parece que estamos só. Mas é interessante que certa feita Jesus subiu ao monte para orar e disse aos discípulos assim: vá para o outro lado. É interessante isso. E isso tenho certeza que vai falar com alguém aqui hoje. E então Jesus foi orar, foi falar com o Pai. Os discípulos entraram no barco e eles estão navegando para o outro lado. Quando de repente, olha a impressão que se tem, pastor Clóvis. Parece que Jesus colocou eles no barco e mandou eles navegar sozinho e disse, como se estivesse dizendo: agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Olha que situação. A história vai nos dizer que Jesus ele estava falando com Deus, mas não tirava o olho do barco. Ei, independentemente da sua situação, pode ser que o barco da tua existência, devido a situações adversas, esteja indo de um lado para o outro, parecendo que vai a pique. Mas Deus está mandando dizer para alguém aqui que Ele está de olho no seu barco. Ele não tirou o olho do barco dos discípulos em um momento, quando de repente ele percebe que o barco vai afundar. Então ele vem andando sobre as águas. O que ele está dizendo? Aquilo que te perturba, aquilo que te tira o sono, aquilo que te tira a paz, eu ando por cima. Dá glória a Deus, porque Deus vai andar por cima dessa situação para mudar esse quadro da sua existência. Então o texto diz que Jesus ele vai andando por cima das águas, quando de repente alguém grita: é um fantasma. É interessante que eles acabaram de estar com Jesus há pouco, eles viram tantas coisas acontecendo, mas também não condeno eles, porque se de repente qualquer um de nós, se estivéssemos lá, de repente olharíamos também e diríamos: puxa vida, o que é aquilo que está vindo ali? É um fantasma, meu, nessa escuridão. Mas alguém disse: se és tu, mestre, então permita que eu ande também. Então venha. O que o Senhor está dizendo? Que se você acreditar, você vai andar sobre as águas também. Você vai pisar sobre os problemas também. Você vai vencer os gigantes também. Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha o sentimento que brota na vida de Jesus em relação às pessoas. É um sentimento de compaixão, porque Jesus olhava e viu as pessoas andando errantes. É engraçado que isso aqui reflete na minha e na sua vida. Se não nascemos num berço evangélico, certamente em algum momento da nossa vida andamos errantes. Mas a compaixão, o amor dele, tão grande, nos alcançou, e hoje nós estamos aqui e estamos tendo o privilégio de chamá-lo de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não sei se você percebe, mas já tem um tempinho que ele está aqui, ó. Já tem um tempinho que ele chegou nesse lugar, e onde ele chega, alguma coisa diferente acontece, está acontecendo, por mais que às vezes os nossos olhos nus não conseguem ver, mas Deus está fazendo alguma coisa diferente nesse lugar. Mas é interessante que esse chamado pelo amor às almas, aos perdidos, que tem que fervilhar no nosso coração, é uma compaixão gerada por um evangelho transformador, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. Então, quando nós entendemos esse processo, o que vai acontecer? A gente vai começar a sentir o que Jesus sentia. A gente vai começar
a ter o mesmo sentimento, o mesmo prazer, a mesma alegria de pagar um preço pela vida de alguém. Jesus não apenas via as pessoas, mas ele sentia as pessoas. Talvez tenha faltado isso, pastor Charles, na igreja contemporânea do nosso tempo. Tem faltado esse sentimento, esse desejo. Eu acredito que aqui não acontece não, mas lá em Teoflotone tem acontecido muito, em outros lugares que a gente tem passado. Parece que o ser humano está perdendo a essência de ser humano e está se tornando alguém simplesmente de coração, de dura serviço. Ou seja, se eu estou bem, se a minha família está bem, que o resto. Alguém comigo aqui ainda? Balança quem está do teu lado fazendo, não vai embora não, fica só mais uns minutinhos. Então Jesus não apenas via as pessoas, ele sentia as pessoas. Falta exatamente este sentimento para gerar em nós. Isso me leva para o Salmo 23. O que está escrito? O Senhor, vamos lá igreja, interage comigo, vamos lá, o Senhor. Então vamos lá, vamos fazer uma correção. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Presta atenção aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra verbalizada faltará em hebraico é Yessa. A Septuaginta traduz essa palavra para utério. 3 significados para essa palavra, pastor Alex. Não chega atrasado, não deixe incompleto, não me deixa para trás. Quando Davi orou esse salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor nunca vai chegar atrasado. Ei, Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida, fica tranquilo. Ele sempre vai chegar na hora certa, porque Ele sabe o tempo certo. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, não deixa nada incompleto. Por que Ele sempre chega na hora certa? Porque quando Ele chega, Ele vai fazer algo completo para mim e para você. O Senhor é meu pastor, não me deixa para trás. Por quê? Porque o pai dele deixou ele para trás. Chamaram todos os filhos, só Davi que não foi chamado, deixou para trás. Mas Deus está dizendo: pode o homem te deixar para trás, mas eu nunca vou deixar você para trás. Vamos lá, gente, dá glória a Deus aí. Deixa eu correr, é muita coisa. Então escute, precisamos então nutrir em nossos corações um sentimento e a sensibilidade espiritual pelos perdidos. E para que nós possamos alcançar essa dádiva de Deus, esse privilégio de Deus, é necessário que a dor das pessoas possa causar comoção em nós. Quando a dor alheia não causa mais em nós nenhum sentimento e nenhuma comoção, significa que Deus está indo embora da nossa vida e a gente nem está percebendo. Nem está percebendo, isso é muito sério. Ouça isso. Certa feita Jesus, ele resolve visitar um homem chamado Pedro. Exatamente em uma noite em que Pedro trabalhou a noite inteira, não pescou nada. Lucas capítulo 5. A história de Pedro narra-nos e nos mostra claramente que Pedro era um sujeito colérico. Imagina um sujeito colérico que perdeu uma noite de sono, depois de criar muita expectativa para pescar, e voltar pela manhã sem ter pescado nada, e ainda ter que assentar à beira do mar para lavar as redes. Jesus chega exatamente no cenário em que Pedro está lavando as redes. Porque quando Pedro lava as redes, ele está dizendo: eu acredito em alguma coisa. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Minha história não vai acabar assim. Eu venho hoje aqui, nessa festividade, celebrar a Deus pela vida do nosso pastor, mas para dizer a alguém aqui nessa noite que a sua história não vai acabar assim. Não vai. O texto diz que Jesus chega, olha para Pedro, nos olhos de Pedro, e diz: empresta teu barco para mim. Pedro levanta o rosto sem conhecer, não sabia quem era Jesus, emprestou o barco, mas Jesus disse assim para ele: tira da areia, leva um pouco para dentro das águas. Ei,
Tem coisas nas nossas vidas que enquanto nós ficarmos lutando com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade, mas na areia, não vai funcionar, pastor. Tem coisa que tem que tirar da areia. Tem alguém aqui ainda comigo? Tem que tirar da superficialidade, daquilo que é normal, daquilo que é cotidiano, do dia a dia. Tem gente que tem que fazer alguma coisa. Então quando Jesus disse para ele, tira o barco da areia e leva para as águas, Jesus estava dizendo, na areia, olha que coisa séria, tudo que é construído na areia, dependendo da situação, tudo vai desmoronar. E nas águas? Aleluia. Eu sinto ele aqui, gente. E nas águas? Para quem mede toda a terra na concha da mão e coloca todas as águas na mão, o que representa aquelas águas? Ou seja, o que representa esse problema? O que representa esse gigante para você? O que representa essa luta? Isso não é nada. Aleluia, isso não é nada. Porque a areia representa o lugar da insegurança, da instabilidade, das incertezas. Mas nas águas, ele está dizendo, eu sou a rocha. Eu sustento as águas porque eu sou a rocha. A rocha está aqui, o Todo-Poderoso está aqui. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, que quando você acreditar de todo o seu coração, e sair um pouco da areia, e entrar para as águas. A Bíblia diz que Jesus pregou, sabe lá quanto tempo, Pedro já estava cansado, estressado, aí Jesus disse assim, agora entra comigo, vamos pescar. O mesmo cenário que Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, Jesus chegou e disse, lança a rede à direita. Ele lançou, agora puxa, é muito rápido. Quando Deus está no controle, as coisas acontecem muito rápido. Lança e puxe. Como pode isso? Agora o texto vai nos dizer que colheram uma grande quantidade de peixe. Espera aí, para colher tem que plantar. Eles estão indo pescar. Só que muitos de nós esquecemos que ele plantou o barco vazio na vida de Jesus, mas Jesus está devolvendo para ele um barco cheio. Quem planta pode estar vazio, mas quando Jesus devolve cheio, 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 cheio. Você pode ter entrado aqui vazio, mas vai sair cheio, 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 cheio da presença, da glória e da unção, do milagre de Deus. Aleluia! Então Jesus se movia por compaixão. O que movia Jesus era essa compaixão, era esse sentimento de olhar para as pessoas e não suportar ver o sofrimento das pessoas. Então ele queria fazer alguma coisa. Jesus não apenas se importava com o físico ou com o emocional, mas ele preocupava principalmente com o espiritual das pessoas. Porque se o espiritual estiver bem, o emocional vai ficar bem. Se o espiritual estiver bem, a vida que nós vivemos aqui vai ficar bem. Então nós precisamos cuidar um pouco mais do espiritual da nossa vida, desse sentimento que é gerado em nós. Com isso, há um perigo de vivermos as indiferenças, que são as rotinas, os problemas pessoais e interpessoais que vivemos, a frieza espiritual que vem sobre a nossa vida, nos tornando assim então seres humanos insensíveis. E esse é que é o problema. Quando perdemos a nossa sensibilidade, quando perdemos a nossa compaixão, quando perdemos os nossos desejos de ver as pessoas bem, não apenas sorrindo no seu exterior, mas no interior, exalando a beleza da alma. Então é possível servir a Deus, dizer que ama a Deus sem ter compaixão, sem sentir a dor do próximo.
não consigo acreditar que há uma possibilidade de se servir a Deus e servir bem, da maneira que agrada a Ele, sem ter esse sentimento, sem ter esse desejo, sabe, de ver as pessoas melhor do que estão. Eu não consigo entender. É possível isso? Vamos ver se é possível. Neemias está servindo no palácio, mas é engraçado que Neemias está fazendo tudo certo. Ele está cumprindo com os seus compromissos, com os seus deveres, está tudo certo. Mas algo chama a minha atenção no texto, é que quando ele vai servir o rei percebe, e o rei diz: você está fazendo tudo certo, mas por que a tristeza no seu coração? Quantas são as vezes que estamos fazendo tudo certo? Quantas são as vezes que estamos nos empenhando, estamos, sabe, dedicando, mas há uma tristeza no coração? Por que será? O que causou esse sentimento de tristeza em Neemias, se ele está fazendo tudo certo? Pessoas comuns não conseguem perceber isso, mas o rei percebe. Deus trouxe alguém aqui para falar com você, porque por mais que você tenha se esforçado para fazer tudo certo na obra de Deus, nas coisas de Deus, Ele tem percebido que é uma tristeza no seu coração, e esse sentimento de tristeza está te corroendo. É por isso que às vezes bate um sentimento de desânimo, desejo de parar, de desistir. Mas Neemias está fazendo tudo certo, o rei percebeu. Neemias, o que está acontecendo? Você está fazendo tudo certo, mas você está triste. Então agora Neemias rasga o coração e diz: como posso, meu Senhor, estar alegre se a minha cidade foi destruída, foi queimada os muros, se a minha família está vivendo o opróbrio, a vergonha, a dor e o sofrimento? Ei, eu aprendo mais uma lição: não guarde o que precisa ser falado para Deus. Rasgue o coração. Às vezes nós nos encontramos, devido a situações adversas, numa timidez tão grande, que quando chegamos diante de Deus, a gente não consegue rasgar o coração. Às vezes a gente rasga o coração para o vizinho, a vizinha, sabe, o irmão da igreja, mas quando chega diante de Deus, a gente não consegue fazer. Não consegue fazer para aquele que pode resolver o problema. Então esse rei aqui simboliza o próprio Deus, porque o rei vai dizer assim: o que você precisa para resolver o problema? Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite: o que você precisa para resolver o problema? É dinheiro, eu te dou. É a carta do rei, eu te dou. É toda estrutura, eu te dou. Oh meu Deus. Então quando Neemias volta, ele vai levando toda a estrutura que precisa para reconstruir tudo que precisava ser reconstruído em poucos dias. Gente, o Senhor está observando a mim e a você. O Senhor tem nos visto. Então, se nasce no nosso coração esse sentimento, esse zelo pela igreja, pela obra de Deus, pelas almas perdidas, se acende a chama da compaixão dentro de nós, porque nós queremos muito avivamento, pastor Clóvis. Oramos: Senhor, dá-me um avivamento, eu quero ser um crente avivado. Para quê? Avivamento sem compaixão não resolve nada. Compaixão vem primeiro, pastor João. Somente a compaixão faz a gente
renunciar, abrir mão de muita coisa, passar por cima de muita coisa, para ainda assim continuar fazendo a obra de Deus, aquilo que agrada o Senhor. Como resgatar essa compaixão? Primeiro, orando com um coração semelhante ao coração de Cristo. Esse relógio não para. Como que nós podemos resgatar essa compaixão? Se envolvendo com aqueles que estão próximos da gente, ouvindo, ajudando, estendendo a mão e evangelizando. Como que nós resgatamos essa compaixão que está indo embora da nossa vida? Alimentando a nossa fé com a palavra, com a comunhão com o Espírito Santo, aprofundando nas coisas de Deus. É assim que nós vamos resgatar essa compaixão que o tempo, devido às situações, vai destruindo na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós nutrimos a compaixão no nosso coração, olha os resultados. Primeiro, vidas transformadas. Deus não quer mudar a vida das pessoas, Deus quer transformar. Quem faz mudança é homem. Deus não faz mudança na vida de ninguém. Deus transforma a vida do ser humano. Deus quer nos transformar a cada dia. É para isso que Ele nos escolheu e nos nomeou. Como que nós podemos produzir isso? Relacionamentos restaurados. Gente, vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos parar de picuinha, vamos parar dessas coisas, sabe? Oh meu Deus do céu, falamos que somos uma igreja, falamos que amamos a Deus, amamos o nosso próximo, mas tem pessoa da mesma igreja que uma não conversa com a outra. Lá em Teoflotone, aqui não tem isso, aqui não, aqui não tem isso, aqui não, não tem, aqui não tem isso, aqui não, é lá. E eu acho que é só na Em Busca da Glória também. Lá na Rema não tem, lá não tem, não tem. Na Assembleia não tem, não tem, não tem. Sabe? E aí as pessoas querem receber de Deus, mas não conseguem se entregar, não conseguem dar nada. Para receber tem que entregar. Não dá para receber sem que antes você possa fazer uma entrega. O segredo do receber está na entrega. Tem gente que receber coisas grandes, não consegue entregar nem a própria vida. Não é mensagem que vai fazer você sair daqui voando, sabe? Relampeando, pegando fogo. Não, não, não. Essa aí é uma outra oportunidade. Ano que vem, né, reverendo? Precisamos ter relacionamento com as pessoas que mais nos perseguem. É estranho isso, esse negócio. Precisamos restaurar o que foi quebrado. Porque uma igreja viva, que tem uma missão, não pode ficar com essas picuinhas. Eu fui ali ver o lote. Vai lá no poste, né? Não é isso, chefe? A maior igreja é essa aqui, ó, de Jampruca. Vai ser a maior, já é, e vai ser a maior igreja. Agora vai aumentar essa igreja toda para ficar só vocês aqui, ou vai ganhar alma, ou vai ter compaixão? Não tem como. Há um grito de socorro do reino de Deus por um clamor por pessoas, por almas. Por isso é importante o resgate dessa compaixão, para que possamos ver como Cristo está vendo, sentir como Ele está sentindo, perceber como Ele está percebendo. Quantos desejam viver isso aqui?
Quantos desejam experimentar isso aqui? Posso pregar mais, pastor? Posso? Fica de pé, é para parar agora. Graças a Deus que eu não empolguei aqui, senão era meia-noite. Mas levante suas mãos, eu vou orar em 1 minuto e vou liberar sobre a tua vida, para a glória de Deus, um sentimento que está aqui no meu coração, de amar, acima de tudo, de cuidar, de consolidar, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Espírito Santo da revelação, o Senhor que tem bradado dentro de mim e que tem nutrido a minha alma com a compaixão, gera na vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, moças, rapazes, crianças e adolescentes. Gera, meu Deus, o sentimento dessa compaixão agora no coração de cada pessoa, que ao sair daqui hoje saia com o desejo de querer ganhar mais um, pelo poder da fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quantos recebem, aplauda ao Senhor e dá glória a Deus.